Posso fazer? Posso fazer? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, que me foi feito para vir bater esse papo nesta tarde, né, tão bonita. E fiquei muito honrado, né, com isso, em compartilhar com vocês esse ambiente tão fraterno, tão agradável, essa calma, essa paz que esse centro propicia a todos que aqui chegam, né? O nosso bate-papo de hoje então, vai falar sobre a minha caminhada, né? Eu vou tentar colocar aqui, porque eu tenho muita dificuldade em falar a respeito de um assunto que eu não conquistei ainda, que eu não pratico, que eu não domino, como nós vamos ver no nosso bate-papo, né? Então eu queria falar um pouco como que eu me sinto hoje. Como que o Fernando está hoje dentro da doutrina, dentro da minha vida pessoal, do meu desenvolvimento, não é? E para isso, eu gostaria de começar a entender Paulo, que Paulo também teve uma caminhada muito sofrida, muito dolorida, né? Sem querer me comparar com Paulo, né? Mas eu acho que essa caminhada é de todos nós. Simplesmente Paulo, ele tinha uma vontade muito forte. Ele conseguiu transformar o seu eu interior, não é? Então vamos tentar entender quem foi Paulo, né? Paulo inicialmente ele se chamava Saulo, não é? Ele nasce no ano 6 depois de Cristo. Então ele não convive com Cristo. Cristo já havia sido crucificado quando Paulo nasceu. E ele morre por volta de 64 depois de Cristo. Pesquisando essas datas, existe uma variação razoável nas informações. Porque, como vocês devem imaginar, o nosso calendário não havia sido criado naquela época, né? Eles não falavam antes de Cristo, depois de Cristo, em anos. Esse calendário foi criado bastante depois, né? Então, fica difícil para os historiadores pontuarem, cravarem, foi no ano tal, mas é em torno disso, né? E Paulo, ele era um homem muito enérgico, ele era um doutor da lei, ou seja, ele era um estudioso das leis mosaicas e judaicas da época. E ele era muito culto, além do conhecimento religioso, ele era muito culto, muito inteligente e muito rico. Então ele era um homem que, materialmente falando, tinha conquistado o que todos os homens da época gostariam de ser, né? Então, materialmente, ele estava completo, mas ele sentia que faltava alguma coisa. E por ser doutor da lei, ele combatia tudo o que não era diretamente vinculado com o judaísmo. E os cristãos que estavam surgindo na época, a filosofia cristã, não faziam parte da verdade de Paulo naquela época, de Saulo na época, né? Então ele combatia e foi um dos maiores perseguidores de cristãos da época, né? Então, eu sugiro que, para complementar, se leia Paulo Estevam. É um livro maravilhoso, é um dos livros mais bonitos que eu já li. E conta essa saga de Saulo até Paulo, né? Então, como perseguidor de cristãos, Saulo vai atrás de Ananias, né, que era um cristão que ele era o mentor da noiva de Saulo que faleceu. E ele não se conformava com isso e foi atrás de Ananias em Damasco para prendê-lo e, se possível, matá-lo.
Então, nas portas de Damasco, ocorre aquela que todo mundo conhece, aquele fato que todo mundo conhece, que Jesus aparece para Paulo. E aquela luz o derruba do cavalo, né? E ele, no solo, né? Jesus pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E eu acho que em uma fração de segundo, que para Paulo deve ter parecido horas, né? Ele fala, depois de reconhecer a bondade do Cristo, aquela luz amorosa que magia a irradiação do Cristo na sua frente, deve ser uma coisa... E Paulo fica aturdido e fica cego nesse momento. Mas ele ainda consegue falar: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se coloca à disposição do Cristo nesse momento. Ele entende o poder da fé do cristianismo, ele entende a amorosidade do Cristo e se coloca à disposição dele. Não é? Então, a partir daí, ele passa a ser o maior divulgador da doutrina espírita do primeiro século. Foi através deles que as comunidades se estabeleceram, né? Foi ao redor dos seus conhecimentos, da sua orientação, que várias igrejas foram fundadas, né? Mantidas e orientadas. Para a gente entender, continuar entendendo aí Paulo, né? Eu fiz aqui não, eu coletei na internet esse mapa das viagens de Paulo, né? Resumidamente, Paulo fez 3 grandes viagens e uma viagem para Roma. A primeira grande viagem foi do ano 47, 48 depois de Cristo, lógico. Ele andou 2.200 quilômetros a pé. Na segunda viagem, que é a viagem que nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje, onde ele escreve a carta aos Romanos, ele anda 4.500 quilômetros. Na terceira, de 54 até 57, ele anda mais 4.300 quilômetros. Ele anda para divulgar o cristianismo que ele perseguia antes, mais quase 11.000 quilômetros, mais de 10.000 quilômetros, a pé, em estradas de poeira. Ele foi apedrejado. Ele foi expulso de cidades, mas ele não perdeu o ânimo. Ele seguiu em frente. Então imagina o caráter desse homem, a potência da vontade dele. Né? Nós com qualquer coisinha já estamos desanimando. Eu com o calor já me baqueia. Imagina o calor que fazia nessa região, naquele tempo, numa estrada empoeirada, você andando o dia inteiro no sol, comendo pouco, bebendo menos ainda, chegando num vilarejo e ser recebido a pedra. Ele não parava, ele seguia em frente, ele ia embora. E quantos nós não desistimos de poucas coisas tão facilmente, né? Então, depois ele vai a Roma, onde ele é decapitado, porque ele era um cidadão romano. E ele é acusado de... Nero acusa ele, segundo eu consegui apurar, do incêndio de Roma. Ele acusa os cristãos, e como ele era um líder cristão, ele foi condenado à morte, que não poderia ser por crucificação, porque ele era um cidadão romano. Então ele foi decapitado. Tá? E Paulo se comunicava com as igrejas por carta. É uma coisa mais ou menos lógica, né? Que naquele tempo ainda a internet não existia, nem sombra disso. Mas ele precisava se comunicar com as igrejas de uma forma mais efetiva,
Porque imagina, na época toda a comunicação praticamente era verbal. Se hoje nós temos analfabetos, imagina naquela época, para ler algum texto, né? Então era muito difícil. Então, essa comunicação verbal, ela se diluía. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Você fala uma coisa no começo da fila, chega uma outra coisa completamente diferente no final da fila. Mais ou menos isso acontecia. Os ensinamentos eram propagados por homens e eram deturpados conforme a minha conveniência, conforme o meu momento, conforme meu interesse. Então Paulo, com essas cartas, porque as cartas elas eram direcionadas a uma determinada comunidade, mas elas eram multiplicadas e enviadas para muitas, a mesma carta, né? Então Paulo ele tinha como o objetivo expor a vivência e a prática do cristianismo, conforme Jesus viveu. Então ele busca com todas as viagens que ele fez, com a presença dele, com o exemplo dele e com as cartas, oficializar e padronizar o cristianismo, que as informações fossem mais fiéis, fossem mais puras, né? Então, essas cartas também servem para a gente conhecer como que era a perseguição dos cristãos na época, porque ele fala sobre isso. Então ele fala sobre todo o cristianismo que vem surgindo, né, nessas cartas. Agora eu vou falar sobre essa segunda viagem de Paulo, né, e principalmente aqui em Corinto. Ele sai daqui da Cesareia, né, vem a Antioquia, faz todo esse trajeto aqui, Filipos, Bereia, chega em Atenas. Quando ele chega em Corinto, nessa segunda viagem, ele recebe a notícia que a igreja de Roma estava com sérios problemas em função de que os judeus cristãos já menosprezavam os gentios. Quem eram os gentios? Gentios era todo mundo que não era judeu. Todas as pessoas que não eram de origem judaica eram chamadas de gentio. E Paulo considera, como corretamente, todos somos iguais. E em Roma, eles estavam com esse problema de que os judeus queriam predominar e manipular a igreja. Então, como ele precisava voltar a Jerusalém, né? Ele precisava voltar a Jerusalém aqui, estava em Corinto, ele não poderia ir para Roma resolver esse problema. Então ele escreve a carta aos romanos, né? É bastante interessante porque ele dita essa carta para um jovem chamado Tércio e pede para Febe, uma mulher que entregasse na comunidade cristã de Roma. Então, isso para a época era uma quebra de paradigmas. Que uma mulher tivesse uma missão tão fundamental, tão importante como essa. Então aí vem a visão de Paulo, né? E Febe cumpre muito bem o dever dela, né? E essa carta de Paulo a Romanos, ela pode ser dividida em 3 partes principais. A primeira, Paulo trata da materialidade, do homem material, desprovido do auxílio de Deus, como que ele está perdido, incapaz, né? Na segunda parte, que é do capítulo 8 ao capítulo 11, o homem já encontra o conhecimento com Deus, essa relação, mas ainda se sente muito perdido, porque não consegue aplicar os ensinamentos na sua vida. E na terceira parte, que é do capítulo 12 ao 16, ele fala sobre a prática do cristianismo, a prática da vida nossa aqui, como que a gente deve agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Vamos nos ater nessa segunda parte, né?
onde Paulo fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E na sequência, ele fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Foi aqui que me pegou, pessoal. Esse bate-papo nosso começou para mim aqui, porque é assim que eu me sinto. Eu sei um monte de coisa da doutrina espírita, estudo, gosto, concordo, mas na hora de fazer, na hora de praticar a bondade, na hora de praticar, o meu orgulho fala muito alto, a minha materialidade fala muito alto. Eu tenho esse conflito muito forte em mim, de tudo que eu sei, o que eu preciso fazer, e quando eu vejo, putz, fiz de novo. Falei mal de tal pessoa de novo. O cara me fechou no trânsito, eu xinguei de novo, mas eu sei que eu não posso entrar nessa vibe do cara que me fechou. Mas eu entro. E esse conflito entre o que eu sei intelectualmente e o que eu pratico é que estava me pegando. Aí eu parei para pensar, puxa, se Paulo, com a vontade, que andou 11 mil quilômetros em estrada de terra, a pé, tinha esse conflito também, opa, ufa, aí eu posso respirar. Não estou tão mal assim. Esse conflito é um conflito natural do ser humano. Quando começa a entender, principalmente a entender a mensagem do Cristo. Porque tem muita gente que decora a Bíblia, o Evangelho, tal, não sei o quê, sabe de ponta a ponta, mas aplica. Assim como eu, não. Então essa intelectualidade, ela começa a mexer com a consciência. A minha consciência divina, aquela sementinha que Deus colocou quando me criou, que está lá em germe, está começando a brotar. Porque a luz do meu conhecimento está deixando ela sair. E isso, ela ainda entra em conflito com quem eu sou, com o que eu pratico, com o que eu penso, com o que eu sinto, principalmente. Né? Então, é esse o conflito. Da materialidade, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é uma mão contra a outra, sim. Né? Então, esse conflito que é gerado pela minha consciência, né? Inclusive Paulo continua aqui. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, eu concordo com a lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha a dificuldade que também Paulo teve. Não é a nossa cara. Essa luta do material. Quanto tempo da minha vida eu dedico para a materialidade? Para conquistar minha comida, para conquistar a gasolina do carro, para colocar filho em escola, para papapá. E quanto que eu dedico para o meu ser espiritual? Não é? Então, eu me sinto nesse momento, eu estou dentro dessa, isso se encaixa comigo, né? Essa guerra da matéria com o espírito, da crença com a prática, do homem velho com o ser espiritual que eu sei que eu sou. Então, esse homem velho é formado por todas as minhas existências, que foram centradas na vida material. Agora estou começando a despertar nessa encarnação para um mundo novo, para uma realidade completamente nova. Não é? E esse conflito ele pode gerar duas consequências. A primeira é a culpa. Rapaz, você fez de novo, que tá, não sei o quê, porque... E a culpa não resolve. A culpa
me deixa estagnado, eu parto para a autopunição, ela não resolve o meu problema. A culpa, se eu deixar, ela fica eterna, me machucando, né? E não resolve o meu problema. A outra proposta é assumir responsabilidade sobre meus atos, né? Sobre tudo isso. Essa responsabilidade, ela se inicia com arrependimento, tá? Mas qual arrependimento? Não é aquele arrependimento que eu vou lá, bom, putz, eu fiz aquela bobagem lá, então eu vou dar 5 quilos de alimento para a criança. Dali um mês eu volto e faço a mesma coisa. Não é esse arrependimento, é um arrependimento interior, é o arrependimento do coração, que realmente importa aqui, né? Perdão. Os 3 tipos de perdão. O perdão aos que me ofenderam. O perdão, pedir perdão a quem eu ofendi, porque eu faço muito isso, né? Mesmo com altas justificativas, mas eu ofendo muitas pessoas. E o outro, o auto-perdão, me perdoar. Eu consigo me perdoar? Eu consigo olhar para mim amorosamente quando eu faço essas bobagens? Né? Então, esse perdão me leva à reparação dos atos que eu cometi. Comigo, com terceiros, com os atos que eu sofri. Eu preciso reparar em mim o problema que eu criei, né? Então, e reparar o mal que eu fiz para o meu irmão, né? Às vezes, nós não temos condições de reparar o mal para aquela pessoa, mas aparecem oportunidades de fazer o bem para outras, e a gente perde essa oportunidade, né? No Livro dos Espíritos, Kardec fala, na questão 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Os Espíritos respondem, a lei de Deus é a mesma para todas, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau da responsabilidade que nós assumimos sobre os nossos atos. E para que isso tudo aconteça, eu preciso mudar minha forma de ser, que passa por essa reforma íntima, a reforma do meu interior. Isso é muito falado. A gente sempre ouve falar sobre reforma íntima. Existem N livros que falam sobre reforma íntima, não é? Mas eu peguei um que falou comigo, né? Antes, vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas inclinações más. Ou seja, o verdadeiro espírito não é perfeito. Espírita não é perfeito. Ele está na caminhada como eu. Eu posso ser considerado um verdadeiro espírita, sim, com todas as minhas imperfeições, com tudo que eu sou, com tudo isso que eu falei até agora. Por que não? Porque eu estou lutando, eu estou em busca eu estou tentando domar essas inclinações. E com certeza eu já me transformei moralmente. Do Fernando que começou a ter contato lá com a doutrina espírita, para o Fernando de hoje, essa mudança é grande. É grande. Pequena pela mudança que eu preciso atingir ainda. Mas comparado ao que eu era, é grande. E se todos nós formos pensar, todos nós temos esse crescimento moral. Tanto é que nós estamos aqui. Tanto é que nós estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações. Não é?
Então eu não estou tão fora do caminho, apesar de começar a reconhecer. Né? Eu fui para esse livro, Emoções que Curam, de Hermance Dufault, psicografado por Vanderlei Soares de Oliveira. E no capítulo 14, ele fala sobre a conquista da reforma íntima, que ela é em etapas. Ela não se dá como um todo de uma vez só, mas ela tem algumas etapas. Eu achei bastante interessante e gostaria que os senhores não tomassem esse bate-papo aqui como uma verdade absoluta, mas que a gente pensasse se isso não acontece conosco, se isso não é verdade. Né? Porque em toda palestra espírita a gente tem que usar o bom senso. A gente precisa analisar, ver a coerência do que está sendo dito. Né? Então, Hermance Dufault, ela comenta que a primeira fase da reforma íntima é uma projeção tóxica. Ou seja, como eu não consigo ver os meus defeitos, eu não consigo olhar para mim, eu olho para os outros. Então eu pego todo o conhecimento da doutrina e falo, nossa, essa frase aqui é para o meu irmão. Não, essa frase aqui, nossa, é meu genro lá, está escrito, é dele, isso daqui vou mandar, normalmente vem pelo WhatsApp, né? A gente recebe 450 mil frases por dia. E eu já fiz isso, e às vezes eu faço, nossa, essa frase aqui é para fulano. Não é para mim. Raramente a gente acha que alguma daquelas frases é para nós, se encaixa conosco, que está falando comigo, que aquilo é um defeito meu. Raramente. Então, Hermance Dufault fala que a gente inicia essa reforma íntima projetando nos outros os problemas que eu tenho. Porque é mais fácil, né? É mais intenso, e isso me alivia, não me compromete. E eu começo a fazer isso. Por um determinado tempo, isso é benéfico, porque é o início dessa caminhada. Né? Mas, com o decorrer do tempo, eu preciso evoluir. Eu preciso parar com isso. Porque isso é um tipo de fuga. Eu estou fugindo dos meus problemas e querendo resolver os dos outros. Né? Segundo passo, identificação intelectual das imperfeições. Eu começo, intelectualmente, a detectar as minhas imperfeições, mas muito superficial. Talvez, não sei, mas segundo o Evangelho, o orgulho é um problema. Será que eu sou orgulhoso? Talvez, não sei o quê. Então eu começo esse processo de identificação em mim. Eu saio de terceiros e começo a olhar para dentro de mim. Muito superficialmente ainda. Com muito medo do que eu vou encontrar. Porque normalmente a gente não sabe, nós nos conhecemos superficialmente. Né? Então, essa fermentação de ideias provinda dos estudos, das palestras que a gente assiste, dos livros que a gente lê, elas vão mexendo com a nossa consciência, que começa a cobrar o meu ego, o meu eu. Não é? Opa, peraí, se isso daqui é verdade, você concorda que é verdade, por que você não faz? Não é? E isso advém o reconhecimento emocional. Eu começo a sentir o meu problema, que é um grande passo. Segundo Hermance Dufault, esse é o coração da reforma íntima. Porque eu começo a me reconhecer. Emocionalmente, eu começo a analisar o que eu sinto quando uma determinada coisa acontece ou não. Né? Então, e quando essas emoções afloram, eu ainda não tenho capacidade de gerenciá-las. Isso me provoca dor. Né? Então, o que me incomodou na situação em que Paulo descreve é essa dor, esse incômodo. Quando eu falo dor, é dor espiritual, não é uma dor física, não é que dói o estômago. Essa dor, esse peso, essa tristeza, né? Por não conseguir fazer o que eu preciso fazer. Né?
Outra fase que eu saio do reconhecimento emocional para o desenvolvimento da habilidade de contato com a minha sombra. Né? Aí fui ver o que é sombra. A irmã Dufour define sombra como a parte do nosso inconsciente que desconhecemos e para o qual é destinado todo o conteúdo psíquico que não conseguimos elaborar conscientemente. Traduzindo, é aquele tapete que eu jogo meus problemas para baixo dele. O que eu não consigo admitir em mim mesmo, o que eu não consigo resolver, eu ponho nessa gaveta de arquivo. Mas ela está lá. Eu vou precisar algum dia resolver ela, mas está lá. Né? Então, essa sombra, é isso que a irmã fala sobre sombra. Né? Mas, pensando comigo aqui, o que é necessário para nós termos uma sombra? Uma resta de luz. Se eu estiver no escuro, eu não tenho sombra. Então, se eu tenho sombra, é porque a luz já está começando a brilhar dentro de mim. Se eu consigo enxergar os meus problemas, é porque alguma coisa está mudando de mim para melhor, dentro de mim lá. Então, com essa analogia, quem não tem sombra é porque também não tem luz. Volto aí a respirar. Por quê? Puxa vida, então eu não estou tão mal assim. Eu já estou conseguindo ver minhas sombras, já estou inconformado, isso já está me incomodando, eu já estou melhorando, não é? E aí a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. Além de reconhecer emocionalmente, eu começo a tratar esses sentimentos, essas emoções que me confundem, né? Então, é nessa fase que eu consigo melhorar. A reforma íntima não significa tirar algo de ruim de nós e colocar algo melhor no seu lugar, mas descobrir o que de bom está em estado adormecido na intimidade profunda e dinamizar esse recurso. Então é aquela sementinha que Deus colocou na minha consciência, que são as leis divinas que regem todo o universo, mas que dentro de mim ainda elas não germinaram em plenitude. Normal, pessoal. Nós estamos nesse mundo para desenvolver essa semente. Não estamos errados, nem certo. É assim. Então a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos com um olhar amoroso, mas terapêutico. Eu não posso me chicotear porque eu errei. Mas eu tenho que olhar terapeuticamente para dentro de mim para me curar daquele problema. O que não é certo eu fazer de novo. Então, se eu só olhar amorosamente para dentro de mim, está correto? Está correto. Mas eu vou repetir esse erro N vezes. Se eu olhar amorosamente e terapeuticamente, eu vou buscar a cura de mim mesmo. Né? Eu vou buscar essa melhoria dos meus sentimentos, entender meus sentimentos, compreender, agasalhá-los amorosamente para que eu consiga melhorá-los. Né? Com esses 4 itens razoavelmente desenvolvidos, eu consigo renovar minhas atitudes. Ou seja, eu consigo transformar a parte intelectual que eu captei da mensagem do Cristo, transformar em emoção, trabalhar essas emoções para que as minhas atitudes sejam coerentes com a proposta do Cristo. Então, o cara me fechou, eu xinguei. Por quê? Porque eu não estou pronto ainda. Normal. Mas um dia vai chegar em que o cara vai me fechar e eu vou pensar, puxa, vai com Deus. Você deve estar com algum problema, alguém doente no hospital. Olhar bondosamente. O que a gente não faz. Por quê? Porque o meu orgulho fala, como alguém veio e fechou meu carro? Quem é esse cara para vir? Sabe, são coisas nossas, coisas
do cotidiano, assim como eu estou dando esse exemplo, eu tenho certeza que vocês estão pensando em N exemplos corriqueiros, simples. E essas atitudes, essa mudança de atitudes, essa renovação, é de coisas pequenas, são de coisas simples. Não é construir monumentos, pirâmides, empresas. Não, é dar bom dia, é dar um abraço fraterno, um abraço sentido. Não é? Olhar para uma pessoa e sentir que ela está com um problema, você quer conversar? São essas pequenas atitudes que a gente pode fazer. A gente pode, e que vem naturalmente de acordo com a minha evolução dentro dessas fases, dessa minha reforma íntima. Para eu abrir o meu coração para o meu irmão que está do lado. Né? E que é tão difícil a gente fazer. Né? Você imagina uma cena de alguém dando uma moeda no semáforo. Quantas formas a gente pode fazer isso? Eu posso abrir uma frestinha do vidro, passar uma moedinha ali, ó, para nem pegar na mão dessa pessoa, para não me contaminar. Eu posso abaixar a janela, passar esse recurso e me sentir livre de uma obrigação. Eu posso abaixar essa janela, dar esse recurso e perguntar, vai com Deus, meu irmão. Então são N formas, N atitudes, a atitude é a mesma, certo? Mas a forma com que eu faço, essa renovação das atitudes é na forma, é na energia que eu coloco, na energia amorosa que eu coloco nas minhas atitudes. Não é? A transformação interior é individual, processual e singular. O que ela quis dizer com essa frase? Que essa transformação, essa reforma íntima, só eu faço. Só eu vou fazer a minha reforma íntima. Ninguém vai vir aqui descer de algum patamar aí e falar, não, agora você está reformado. Sou eu, é uma construção minha que Deus, através das reencarnações, possibilita que eu conquiste. É uma conquista minha, logicamente, com todo o auxílio dos meus mentores, porque sempre que eu peço, eles estão do meu lado, do nosso lado, do lado de cada um de vocês tem um mentor. Mas a gente precisa estar em contato com ele, para que ele possa nos ajudar. Não é? Se a gente se retrair, ele não vai conseguir, não é que ele não quer, ele não consegue nos ajudar. Né? Então isso é individual, sou eu que tenho que fazer. Processual, ela fala que esses estágios são obrigatórios. Esses estágios, a gente tem que passar por ele para essa reforma íntima ser verdadeira. Porque se eu quiser começar com renovar atitudes, né, eu vou ser falso. Porque eu não estou sentindo aquilo não está dentro de mim ainda. Então, como eu falei de dar a moeda, se eu for lá e tal, abraçar, tal, não sei o quê, dar um prato de comida, como que eu faço isso? Para fazer isso de uma forma amorosa, para fazer isso de uma forma produtiva, espiritualmente falando, né, eu preciso ter passado por essas fases. Eu preciso entender como que eu posso chegar a esse tipo de atitude. Né? Então ela fala mais para frente, violentar esses quesitos é abrir portas para a hipocrisia. Né? É o que eu falei. Se eu quiser começar pelas atitudes sem sentir, ótimo, beleza. As atitudes boas vão ser boas, como nós falamos anteriormente. O que é bom, o que é mal, ótimo, beleza. Mas isso vai ser muito mais produtivo para mim e para a pessoa que está recebendo, ou para a pessoa que me está doando e para mim que estou recebendo, vai ser muito mais produtivo se eu conseguir colocar amor nessa atitude, nessa ação. Né?
Quando estamos em paz, lúcidos, serenos, temos condições de tomar atitudes mais coerentes com a proposta do Cristo, né? Uma outra coisa que ela fala é sobre a singularidade. A reforma íntima vai ser feita por mim, e ela é única, porque não existem dois espíritos iguais. Então todo esse processo é único, é um processo que é meu. Não adianta eu colar da prova do vizinho, que não vai dar certo, porque o que eu preciso é muito diferente do que ele precisa, não é? E eu preciso conquistar esse momento para mim, né? E essa singularidade, então, é muito importante que a gente entenda, né? Aqui Jung, nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. Ou seja, eu posso usar o que os outros fizeram como exemplo, mas eu só vou conseguir aproveitar quando eu fizer. Quando essa ação partir de mim, quando essa experiência for minha. A experiência dos outros é muito boa como norte, mas eu só vou conquistar mesmo no meu âmago, no meu ser espiritual, quando eu participar, quando eu fizer, quando eu tomar as atitudes coerentes, né? E a irmã Sudofu fala também, quanto mais padrão, menor legitimidade. Então, quanto mais cópia dos outros, é menos verdade para mim. Eu tenho a minha verdade, eu preciso ter a minha verdade para que eu consiga fazer tudo isso, né? E aí a gente tem um contraponto da internet, né? Que a mídia propõe que você se vista de um jeito, que você só vai ser feliz se você tiver o carro tal, beber o refrigerante tal. E, então, a gente começa a padronizar as pessoas como robô. E a vida espiritual nos leva ao oposto disso. Então eu preciso ter um critério muito forte, uma opinião muito forte, um discernimento do que está chegando até mim, em termos de informação, muito forte, para não entrar na padronização da mídia. Porque não é isso não é o natural do ser espiritual que eu sou. Ter padrõezinhos, ter pessoas iguais, não, muito pelo contrário. Nós precisamos valorizar as diferenças, né? As diferenças. Finalizando, pessoal, isso vai nos permitir que nós sejamos quem realmente nós somos. Que a gente tire amorosamente essa capa que a gente põe de proteção na nossa frente. Que a gente retire essa capa que nós mesmos colocamos para nos iludir. Quem é você? Não, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou... Não, você é um espírito. Nós somos espíritos que estamos procedendo conforme nós aprendemos. Uns são médicos, outros são enfermeiros. Mas quem eu realmente sou? Só com a reforma íntima que eu vou conseguir saber. Só com essa reforma íntima é que eu vou penetrar no âmago do meu ser e começar a entender as minhas atitudes, respeitar essas atitudes, mudar essas atitudes, renovar meu padrão vibracional, né? Parar de buscar tanto a felicidade nas coisas materiais. Nós precisamos pensar nas coisas materiais. Sim, a nossa vida, nós estamos aqui porque ainda nós dependemos muito da matéria. Não é para esquecer de viver de prana. Mas nós precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ser realmente quem nós somos. Então, pessoal, que a caminhada de Paulo inspire a nós. Muita paz.